Aristácio, Salgueiro e Mangueira, todo o Brasil emudecer. Chora o mundo inteiro, o Chico Viola morreu. Aristácio, Salgueiro e Mangueira, todo o Brasil emudecer. Do seu plangente violão, ele deixou seu coração. Partiu, disse adeus, foi pro céu, foi fazer companhia Noel. Então, nós vamos falar a respeito dos anos 50. Eu escolhi essa música do Wilson Batista como uma homenagem ao Francisco Alves, apelidado Chico Viola, quando ele morreu num acidente automobilístico em 1952. Ele morreu nas imediações de Pindamonhangaba e Taubaté, na Via Dutra. O carro dele chocou-se com um caminhão e um amigo dele, Haroldo Alves, acabou sendo projetado para fora e ele ficou dentro do carro e pegou fogo. Ele ficou irreconhecível. Somente no hospital de Pindamonhangaba que se descobriu que era o grande Francisco Alves que havia morrido. Então aquilo ali enlutou o país, né? Porque ele era um cantor consagrado, praticamente uma unanimidade, um autêntico cantor das multidões, assim como Orlando Silva, e o enterro dele foi assim extremamente concorrido, né? Com muita gente, cerca de 200 mil pessoas, né? 2 anos depois, nós teríamos a morte do Getúlio Vargas, né? Que se suicidou, e também gerando uma comoção nacional sem precedentes por conta do prestígio que ele tinha. E o enterro dele também vai ser algo impressionante, né? O velório dele no Rio de Janeiro foi assim, com pessoas enfileiradas, muita gente chorando, desmaiando, né? Até o acompanhamento da multidão até o aeroporto, né? Porque o corpo seria levado a São Borja, no Rio Grande do Sul, onde ele seria enterrado. Em 1955 nós perdemos a Carmen Miranda, certo? Gerando também uma comoção nacional. Ela que estava morando nos Estados Unidos e era a embaixatriz do samba, um grande nome da música popular brasileira, embora houvesse nascido em Portugal. Em 1954, o Brasil participou da Copa do Mundo na Suíça, né? Armou uma seleção um pouco melhor do que a de 1950, que o Brasil havia perdido a partida final para o Uruguai por 2-1, gerando um complexo de vira-latas, de que no Brasil as coisas não dariam certo, né? E essa seleção, a despeito de ser muito bem preparada, também ela levou o complexo de vira-latas junto com ela e acabou fracassando, né? Levando inclusive uma goleada da Hungria, que na época era uma maior seleção de futebol, né, da Copa e considerada uma das maiores de todos os tempos. E o resultado foi de 4-2, com um final assim, um autêntico vexame, com os jogadores do Brasil tentando agredir o árbitro. Então, enfim, foi um fracasso, né? E somente em 1958 que o Brasil conseguiu
armaram uma seleção realmente poderosa. O time reserva era tão bom quanto o time titular, e o Brasil teve êxito lá na Suécia, né? Ganhando a partida semifinal da França por 5-2 e goleando a Suécia no final, também dentro de Estocolmo, por 5-2. Lembrando que nessa Copa do Mundo destacaram-se dois jogadores, né? Dois craques, duas lendas do futebol brasileiro, que foram o Garrincha e o Pelé. Entende? Então, com isso, terminando o chamado complexo de vira-latas no futebol, esse término se estende também ao povo brasileiro, sobretudo porque se vivia na época do JK, os famosos anos JK, que havia iniciado o governo com algumas dificuldades, né, tendo que enfrentar duas revoltas da aeronáutica, uma em Jacareacanga e outra em Aragarças, e enfrentar setores da oposição que achava que o Brasil não poderia ficar gastando tanto dinheiro com a construção de Brasília, né? Mas, como Getúlio Vargas havia prometido, havia feito um plano de metas, onde ele pretendia desenvolver o Brasil em 50 anos em 5, né? E houve muitas realizações. Na época dele, o salário mínimo adquiriu um poder de compra muito forte, né? No mês de março de 1959, dizem que foi o período que o salário mínimo teve o maior poder aquisitivo da sua história, né? Então, com o seu jeito mineiro de governar, ele acabou atendendo tanto os que defendiam a inserção do Brasil no capitalismo internacional, com a introdução da indústria automobilística, e tanto o grupo dos nacionalistas, com a construção de Brasília, né? Enfim, ele era defendido até pelos comunistas, né? Os comunistas eram defensores do governo do Juscelino Kubitschek. Então, quando termina o seu governo, havia uma expectativa de que nos anos 60 o Brasil tomaria o caminho do verdadeiro desenvolvimento, certo? Havia então um clima de esperança por conta daquilo que havia sido feito nos anos JK. Então se esperava uma continuidade desse processo. Mas, como era um período de Guerra Fria, certo? E de muita turbulência política, não foi possível aos governantes que o sucederam continuar o seu trabalho, certo? Na verdade, a turbulência política, o grande grau de radicalização que o país entrou, acabou então culminando com o golpe militar de 1964, que vai integrar de vez, né, o Brasil ao capitalismo internacional. Mas depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Por enquanto é só. Boa noite.